Hoje vamos dar início à primeira edição do podcast Sociologia e Antropologia. Nesse primeiro episódio, vamos analisar o questionamento de alguns autores contemporâneos. O primeiro questionamento foi elaborado pelo Francisco e Chloe. De que forma você reconhece e explica a importância da alteridade para entendermos como funciona e é praticada a cultura do próximo? De que maneira a empatia seria usada para compreender o outro? A importância da alteridade para entender e praticar a cultura do próximo pode ser reconhecida a partir de diferentes perspectivas teóricas. A alteridade é um conceito central nos estudos culturais contemporâneos, pois permite que os indivíduos reconheçam e valorizem a diversidade cultural, evitando a imposição de uma visão cultural única e homogênea. Dessa forma, a alteridade é vista como uma forma de promover a compreensão intelectual e a convivência pacífica entre os diferentes grupos e indivíduos que compõem uma sociedade. Para Da Mata, a alteridade é um aspecto fundamental da cultura brasileira, pois permite que os indivíduos construam uma identidade cultural e única. Segundo o autor, a cultura não é apenas uma erudição ou conhecimento acadêmico, mas sim um aspecto fundamental da vida cotidiana que permeia todas as esferas da existência social. A alteridade é vista como uma forma de reconhecer e valorizar a diversidade cultural brasileira, evitando a imposição de uma visão cultural única e homogênea. A empatia pode ser vista como uma ferramenta essencial para compreender o outro a partir da perspectiva da alteridade. A empatia permite que os indivíduos se coloquem no lugar do outro e compreendam seus sentimentos, pensamentos e perspectivas. A empatia é vista como uma forma de desenvolver um entendimento mais profundo e autêntico da cultura do próximo, evitando julgamentos e estereotipos simplistas. É importante ressaltar que a empatia não significa que você vá concordar ou aceitar tudo que o outro faz ou pensa, mas sim estar aberto ao diálogo e à compreensão mútua. A empatia permite que possamos reconhecer a diversidade cultural presente em nossa sociedade e valorizá-la como um patrimônio humano comum. Dessa forma, a empatia se torna uma ferramenta fundamental para uma convivência mais harmoniosa e respeitosa de diferentes grupos sociais. Em resumo, reconhecer a importância da alteridade para a compreensão da cultura do próximo significa estar aberto ao diálogo e à compreensão mútua, reconhecendo a diversidade cultural presente em nossa sociedade como um patrimônio humano comum. A empatia se torna uma ferramenta importante nesse processo, permitindo que possamos nos colocar no lugar do outro e entender suas perspectivas, necessidades e anseios, sem necessariamente concordar ou aceitar com tudo que o outro faz ou pensa. A segunda pergunta foi elaborada pela autora Marta. De que forma a compreensão da cultura como um fenômeno dinâmico que está em constante transformação e é moldado pelas relações de poder, pela história e pelos contextos sociais e culturais em que se desenvolve, pode contribuir para uma postura mais crítica e reflexiva em relação aos valores e crenças culturais, bem como para a construção de sociedades mais justas e igualitárias. Compreender a cultura como um fenômeno dinâmico que é moldado pelas relações de poder, história e contextos sociais e culturais em que se desenvolve pode contribuir para uma postura mais crítica e reflexiva em relação aos valores e crenças culturais, bem como a construção de sociedades mais justas e igualitárias. A compreensão da cultura como um fenômeno dinâmico permite a reflexão sobre as mudanças que ocorrem ao longo do tempo e como elas afetam a vida dos indivíduos.
Além disso, a autora destaca que a cultura é moldada pelas relações de poder existentes em uma sociedade, o que pode levar à perpetuação de desigualdades e discriminações. Compreender a cultura de forma crítica pode ajudar na identificação e desconstrução dessas desigualdades, promovendo a construção de sociedades mais justas e igualitárias. Laraia também destaca a importância da cultura como um fenômeno dinâmico que é moldado pelos contextos sociais e históricos. Segundo o autor, a cultura é um sistema simbólico que permite aos indivíduos atribuírem significados ao mundo que os rodeia. Esses significados, no entanto, são influenciados pelo contexto em que são produzidos e reproduzidos. Compreender a cultura de forma crítica permite uma reflexão sobre os significados atribuídos aos diferentes aspectos da vida social e como eles são influenciados pelas relações de poder e contextos históricos. Da Mata também aborda a relação entre cultura e identidade pessoal e coletiva. O autor destaca que a cultura é um aspecto fundamental da nossa vida cotidiana que permeia todas as esferas da existência social. Para ele, o modo como a cultura é vivida e experimentada pelos indivíduos em sociedade condiciona suas percepções de mundo, ações e interações. Compreender a cultura de forma crítica pode permitir a reflexão sobre como as crenças e valores culturais moldam a identidade pessoal e coletiva e como podem estar relacionados a desigualdades e discriminações. Em resumo, compreender a cultura como um fenômeno dinâmico que é moldado pelas relações de poder, história e contextos sociais e culturais pode contribuir para uma postura mais crítica e reflexiva em relação aos valores e crenças culturais, bem como para a construção de sociedades mais justas e igualitárias. A próxima pergunta foi elaborada pelo autor Simon. O fato de rompermos o paradigma das nossas culturas seria acabar com elas? Ao compreender a cultura como um fenômeno dinâmico que está em constante transformação e que é moldado pelas relações de poder, história e pelos contextos sociais e culturais, podemos perceber que a mudança e a adaptação são elementos intrínsecos à própria cultura. A cultura é um processo de construção contínua que desenvolve a interação entre diferentes fatores sociais e que pode ser influenciado por fatores externos, como as mudanças econômicas, políticas e tecnológicas. Para Laraia, a cultura é um sistema adaptativo que permite a sobrevivência e a reprodução de um grupo em um determinado ambiente. Romper com alguns paradigmas culturais pode significar uma reconfiguração das práticas e dos valores que orientam determinado grupo, mas não necessariamente o fim da cultura em si. A reflexão crítica sobre os valores e crenças culturais pode contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, que reconheça a diversidade cultural como uma riqueza e não como uma ameaça. Vamos finalizar o episódio com a seguinte pergunta: de que maneira os conteúdos apresentados no livro Estudos Contemporâneos de Cultura contribuem para a compreensão da diversidade cultural no contexto atual? Esta pergunta foi elaborada pela autora Marta. O livro Estudos Contemporâneos de Cultura contribui para a compreensão da diversidade cultural no contexto atual, ao apresentar uma visão ampla e atualizada sobre o tema da cultura, abordando conceitos fundamentais da antropologia cultural e discutindo a relação entre cultura e sociedade. As perguntas e reflexões abordadas neste podcast foram baseadas em alguns materiais importantes acerca da reflexão sociológica. Caso você queira ter informações aprofundadas a respeito da cultura, fique atento às referências expostas no final deste podcast.